Nós vamos estar lendo 3 versículos. E eu tenho certeza que Deus, o eterno Rei da Glória, Ele vai falar aos corações nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo de número 6, o versículo de número 9, aleluia, e também o versículo 32. Lucas, capítulo 15, versículo de número 6, 9 e 32. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que está aqui. Os irmãos que abriram a porta da sua casa para nós estar aqui. Era para estar outras pessoas, mas aprove o Senhor está nós, Então aqui estamos. Não estamos aqui, como diz o nosso pastor João, não estamos aqui para pregar religião. Nós estamos aqui para falar do amor de Jesus. Nós nunca vem falar mal de religião de ninguém. Nós não vem falar que religião de... Não, nós vem falar de Jesus. Porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 6 diz: chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Versículo 9: e quando a encontra, convida as amigas e as vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Versículo 32: mas era preciso fazer festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu. De novo, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar o seu assento, dando graças ao nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor por esta oportunidade. Louvamos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. E grande é a obra do Senhor. Que eu e você possamos orar da seguinte forma: Senhor, levante trabalhadores para a tua seara. Pois nós sabemos que a seara é grande, mas são poucos aqueles que estão dispostos a trabalhar. As pessoas que estão dispostas a pagar um preço pela obra do Senhor, elas estão se findando. São poucos os que realmente se importam com as vidas. Aleluia. E nesta noite nós estamos aqui porque Deus é bom. E um dia nós ouvimos falar da bondade do Senhor. E por nós aceitar esta bondade na nossa vida, nós estamos aqui hoje, trazendo também, compartilhando com vocês esta bondade. Queridos, nós lemos aqui 3 versículos na palavra, aleluia, aonde foi Jesus quem contou 3 histórias. Jesus, ele gostava de pregar a mensagem para multidões, para que as pessoas entendessem a sua mensagem. Ele gostava de contar histórias. As histórias que Jesus contava eram histórias do cotidiano, da vivência das pessoas. Por exemplo, pessoas que seguiam Jesus eram pescadores, padeiros, homens que trabalhavam com lenha. Então ele contava história baseado na vida daquelas pessoas. Nós lemos aqui 3 versículos, aonde no capítulo 15 de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele tem 24 capítulos. Ele tem 1151 versículos. É o livro que mais tem parábola do Novo Testamento. Ele contém 15 parábolas das 44 parábolas que Jesus contou. E aqui no capítulo 15, Jesus conta uma história. Ele conta uma história de um pastor. Em Israel tinha muitos pastores. E ele diz que o pastor, ele tinha 100 ovelhas. E dessas 100 ovelhas, quando ele estava a apacentar, uma se perdeu. Uma se desgarrou pelo caminho e abandonou as outras. Quando o pastor estava contando para levar para o curral, ele sentiu falta de uma.
E quando ele sente falta, ele pega aquelas 99, coloca no aprisco, guardadas, protegidas, e ele vai atrás daquela que se perdeu. Ele procura ela diligentemente. Ele anda pelos atalhos, ele anda pelas rochas, ele sobe em morros, ele anda em floresta, ele faz de tudo para achar aquela ovelha que se perdeu. Glória a Deus, aleluia. Aí o versículo 6 diz assim: quando ele encontra a ovelha, ela está ferida, machucada, ele toma ela nos braços e traz para sua casa. Quando ele chega em casa, o que ele faz? Ele convida os vizinhos, ele convida os seus amigos, e ele diz: olha, se alegrem comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Louvado seja Deus. Aí ele encerra esta parábola e ele conta outra história. Ele diz que uma mulher, ela recebeu uma dracma. Dracma era um presente de casamento da época. E ela tinha um valor, além de ser um valor monetário grande, era o equivalente a uma diária de serviço, ela tinha um valor sentimental. Que valor sentimental é muito maior. Um valor sentimental, quando você ganha um presente de alguém querido, ele é muito estimado por você. Então, esta mulher, ela ganhou uma dracma. E essa dracma tinha um valor sentimental muito grande. Mas por um descuido da vida, que um dia ou outro a gente tropeça. A moeda se perdeu. E quando a moeda se perdeu, a mulher, ela começa a procurar. Ela varre a casa, levanta os móveis, ela faz de tudo para achar a moeda. Aí quando ela acha aquela dracma perdida, ela chama as vizinhas, as amigas, e diz assim: se alegrem comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. Aleluia. Jesus conta essas duas histórias. Mas essa história, ela não pode ser somente falar do animal, a ovelha, e somente falar da moeda. O animal e a moeda, eles têm um simbolismo, que é o homem, o ser humano. Muitas das vezes, queridos, as pessoas, elas vêm até Jesus, que é o pastor, e muitas das vezes elas se perdem pelo caminho. E por elas se perder, o Senhor Jesus faz questão de ir atrás. Ele faz questão de levantar pessoas para ir atrás daqueles que se perderam. Glória a Deus. Mas o interessante é que Jesus, ele contou uma terceira história. E na terceira história que Jesus conta, ele diz que existia um pai que tinha 2 filhos. E o mais moço, um certo dia, ele chegou para o seu pai e disse: pai, eu quero a parte da fazenda que me pertence. Eu quero sair pelo mundo. Eu quero curtir a minha vida. Se eu ficar aqui com o senhor, eu não tenho liberdade. Eu não vou viver o que eu quero. Aí o pai: tudo bem, meu filho. No outro dia, pegou a parte da fazenda que competia ao filho no testamento, entregou de boa vontade para o filho. O filho foi embora. Saiu para uma terra longínqua, distante. E quando ele chega naquela outra cidade, naquele outro país, ele pega o seu dinheiro que o pai tinha dado e desperdiça. Gasta. Apareceu tantos amigos. E ele foi para as boates, para as noitadas, gastou como prostituta. E ele fez o que ele queria. Só que um dia o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, os amigos tudo foram embora. Não ficou nenhum. Aí ele começou a padecer necessidade. Ele começou a passar fome. E os amigos, não tinha ninguém. Ninguém lhe dava nada. Aí ele caiu em si, depois de muito sofrer. Ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai, na fazenda do meu pai, os trabalhadores, os peão, eles são fartos. O meu pai é mão aberta. O meu pai é um homem bom.
ele trata bem os seus empregados, então eu vou voltar para a casa de meu pai. E quando eu chegar na casa de meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho pelo que eu fiz. Eu quero que o Senhor me trate como um dos teus trabalhadores. Aí ele voltou para a casa do pai. E o pai estava esperando ele voltar. E quando o pai avistou ele de longe, todo maltrapilho, mal vestido, parecendo um mendigo, a roupa rasgada, magro, barbudo, sujo, a Bíblia diz que o pai corre ao encontro dele e lhe dá um abraço. E se alegra. Chama os seus empregados e diz: coloca um anel no dedo dele, veste uma sandália nos pés, traz uma roupa e vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho voltou para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, é importante nós destacar isso aqui. Jesus contou essas 3 histórias. A primeira história, Jesus ele foi atrás da ovelha. A segunda história, a mulher procurou a dracma. Mas na terceira história, o pai não foi atrás do filho. Por que o pai não foi atrás do filho? É porque o filho saiu porque quis. A dracma perdida, ela é um ser que não tem sentimento. A ovelha é um animal abestado, não tem entendimento. A visão da ovelha é muito pouca. A ovelha é o animal mais burro que existe. Viu? A ovelha é um animal sem noção. E as vistas não ajudam. Então, por isso que o pastor, ele precisa andar com cajado. Porque a ovelha, as vistas não ajudam, ela vai andando e ela sai do caminho. Então o pastor está ali para trazer ela para o caminho de novo. Então quando a ovelha se perde, o pastor vai atrás dela. Mas quando o filho saiu da casa do pai, o pai ficou esperando ele voltar. O pai sabia que um dia ele ia voltar. O que eu quero dizer com isso? É que tem muitas pessoas que aceitam o evangelho e com o passar do tempo eles são magoados, eles se decepcionam com as pessoas, porque eles não querem entender que os outros também são seres humanos. Porque tem gente que pensa assim: ah não, mas o pastor não podia errar. Ah, os irmãos que estão na frente da obra não podiam errar. Irmão, todos nós somos seres humanos. E muitas das vezes o homem se espelha no outro homem, e quando o homem comete um erro, aí o espelho dele se quebra. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter como espelho Jesus. Nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Aleluia. Então o pai ficou esperando o filho voltar. Depois de muito sofrimento, o filho retorna para a casa do pai. O pai recebe, chama os vizinhos, faz um grande banquete. Aí de repente o segundo filho chega, o filho mais velho. Aí quando ele percebe a festa, ele chama o empregado: o que está acontecendo? Aí o empregado diz: teu irmão voltou. Quando ele descobre aquela notícia, ele fica chateado, ele fica revoltado e não quer entrar para a festa. O empregado vai lá dentro da festa e fala para o pai: ó, teu filho está lá fora, e ele diz que não vai entrar. O pai sai da festa, vai até o filho que vinha do campo. Aí ele: mas pai, poxa, o que o senhor está fazendo, meu pai? Meu filho, teu irmão voltou. Mas meu pai, eu te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi os teus mandamentos, o senhor nunca fez uma festa para mim, o senhor nunca me deu nada. Mas o teu filho desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, fez pouco caso do Senhor, e agora ele volta e o Senhor faz uma festa. Aí o pai diz: meu filho, tudo que eu tenho te pertence. Ou seja, Deus está falando para mim e para você: tudo que ele tem é teu.
Só que tem muitas pessoas que estão na presença do Pai, mas ele não sabe usufruir daquilo que o Pai tem para ele. Tem muitas pessoas que não sabem desfrutar das bênçãos do Pai. Quando falo Pai, querido, estou me referindo a Pai mesmo. O filho, quando ele está na casa do Pai, ele tem liberdade. O filho, quando está na casa do Pai, ele entra no quarto, ele usa o banheiro, ele abre a geladeira quantas vezes ele quer, ele liga luz, ele liga som, ele tem liberdade na casa do Pai. E assim somos nós na casa do nosso Pai Celestial. Nós temos liberdade para servir Ele, para adorar Ele, para glorificar, para sentir a presença dEle, para buscar a presença dEle. Mas tem muitas pessoas que não fazem isso. Aí quando alguém retorna, aquela pessoa fica revoltada, diz, mas eu sou crente há tanto tempo e eu nunca pude desfrutar do que ele está sentindo. Aí Deus está falando com alguém, dizendo, olha, tudo que eu tenho é teu. Mas tu é porque não busca. Louvado seja o nome do Senhor. Teu irmão estava morto. Ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Por isso a alegria. Aí Jesus conclui a história dizendo, porque há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Espírito Santo, Queridos, Jesus de Nazaré, ele curou vários leprosos, curou vários cegos. Jesus, ele expulsou vários demônios, levantou muitos paralíticos, alimentou multidões. Mas diante de Deus, nenhum desses milagres, Deus se alegrou. Mas toda vez que Jesus pregava, que alguém aceitava a mensagem, aí Jesus diz assim, há alegria no céu. Toda vez que alguém levanta a mão e aceita Jesus, há alegria no céu. Se Deus nos usar para levantar um paralítico, para ressuscitar um morto, para dar vista a um cego, para curar um braço de alguém, para fazer algum milagre, isso é glória para Ele. Mas só tem festa no céu quando um pecador se arrepende. É por isso que nós pregamos a respeito de Jesus. Nós só falamos de Cristo, porque Cristo é a nossa suficiência. É de Jesus que nós precisamos, e só de Jesus e mais nada. Amém? Que Ele nos abençoe. Fica esta mensagem ao seu coração. Jesus te ama. E Ele te ama de tal forma que o nosso dicionário não tem palavra para descrever o amor dele por ti. O nosso dicionário, o dicionário ESB, ele contém 500.000 palavras, mas nenhuma palavra consegue descrever o tamanho do amor de Deus. Porque não tem palavra no dicionário que saiba decifrar a qualidade e o tamanho do amor de Deus. É por isso que João em 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal forma, a maneira de Deus amar o mundo foi tão grande, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que nós pregamos e dizemos, o homem precisa aceitar Jesus, o homem precisa fazer uma aliança com Jesus, para que o homem tenha vida eterna. Fica de pé, queridos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um e que Ele possa impregnar esta palavra no coração de vocês. Nunca se esqueça, meu querido. Talvez a sua família pode te abandonar, os seus amigos te abandonar, mas Jesus, Ele não abandona. Todos quanto vêm a Jesus, Ele recebe. E que nesta noite você possa dar um passo de fé em direção a Jesus. Feche os seus olhos. Quero orar por vocês. Aleluia. Feche o seu olho, como você está, e adore a Jesus por um momento. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós te rendemos graças. Senhor, Tu é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado. Aqui estão essas pessoas que ouviram a Tua palavra, e a Tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir,
o ouvir a tua palavra. Então produza fé nesta noite nos corações, em nome de Jesus. Amém. E uma salva de palmas para o nome de Jesus.